Amigos, estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária, aqui com o amigo de vocês, Mauro Negroni, nesta segunda-feira, 18h45. Já vou antecipar para vocês que essa é uma coluna gravada. Nós estamos aqui na sede da Decision IT e vamos falar hoje sobre alguns efeitos, alguns aspectos que eu quero comentar com vocês sobre essa questão da Lei 13.874 de 2018, sobre aliás, de 18 não, de 19, né, deste ano, sobre os direitos da liberdade econômica, né? Então, a chamada lei que era a MP, né, MP 881 de 2019, que tratava como MP e que depois convertida em lei 13.874, trouxe essa questão da lei do direito da liberdade econômica. Bom, eu não vou entrar no mérito do próprio nome da lei, que parece ser uma coisa maior do que efetivamente é, na minha opinião, e também não vou entrar na questão do mérito político dessa história de libera ou não libera, enfim, não é uma questão política para ser tratada aqui. É uma questão apenas tributária, né? Que é o que a gente fala aqui, porque a conversa é conversa tributária. Muito bem. Na conversa tributária de hoje, então, nós vamos falar sobre alguns aspectos dessa lei 13.874. O que nós temos de efeito prático no âmbito tributário? A primeira é a questão das relações com documentos eletrônicos, né? Ou seja, se as duas partes aceitam o meio eletrônico como entrega de informações, ela é acatada, né, a partir da lei, da lei 13.874, ela é aceita, se as duas partes aceitam, ou seja, se há uma disputa entre fisco e contribuinte e os dois aceitam que o mecanismo digital pode ser aceito, ok. Agora, quando tem a certificação digital no padrão ICP Brasil, bom, aí aquele documento, independente de uma das partes aceitar ou não, dá legitimidade àquela informação. É o caso das notas fiscais eletrônicas, né? Então, o XML assinado, o padrão ICP Brasil, ele é um documento que, independente se o fisco ou se o contribuinte reconhece aquela emissão, ou aquele documento, a existência daquele documento, ou seja o que for, pode ser até um relatório em PDF, está assinado digitalmente, ok. Tá? Se está assinado digitalmente, um arquivo Word, não importa, uma planilha, está assinado digitalmente, ok, tem validade jurídica o documento entregue, independentemente se a parte aceita ou não. Ou seja, não tem que reconhecer em cartório, não tem que. A autoridade tributária não pode deixar de aceitar aquele documento como um documento válido. Não, eu quero em papel, a relação das notas em papel. Eu quero o documento em meio físico. Não precisa ter em meio físico. Se ele tem padrão, assinatura de padrão ICP Brasil, a relação de notas, seja em que meio digital for, tendo assinatura digital, ele vai valer. Bom, esse é um aspecto de ordem prática importante para a manutenção da organização do nosso arcabouço jurídico, né, quanto à comprovação ou não das obrigações. No âmbito do SPED, hoje já tudo é assinado digitalmente, né? Então, nesse aspecto, a parte, pelo menos tributária, já fica de boa sorte ultrapassada. Bom, mas também a questão que eu quero trazer é em relação ao artigo 16, porque para mim o artigo 16 é uma dor de cabeça nessa lei. Por quê? Porque o artigo 16 da Lei 13.874 de 2019, ele propõe que haverá um sistema simplificado para o cumprimento das obrigações do E-Social. Então, a lei estabelece que haverá um sistema simplificado para o cumprimento da obrigação do E-Social. Então, assim, gente, primeiro,
Tem gente que diz assim, acabou o e-social. Não acabou. O que a lei está propondo é, haja uma forma mais simples de prestar as informações para os fiscos do trabalho, o fisco previdenciário, o próprio FGTS e também a Receita Federal do Brasil quanto aos rendimentos decorrente do trabalho, né? No caso, no âmbito do e-social. Mas ele traz também como parágrafo único que vá se aplicar essa mesma simplificação, não a mesma simplificação, mas a ideia de simplificação ao ambiente do bloco K. Do bloco K na própria lei não menciona, mas claro que está implícito que é o bloco K da FD, ICMS e IPI. Então, assim, qual é a simplificação? Aí que eu questiono. Qual é a simplificação? A simplificação é, o que o bloco K exige hoje? Saldo de estoque, ajustes de estoque, produção, ou seja, as ordens de produção, o que tu produziste e o que foi consumido para produzir aqueles bens. Algo que, em teoria, né, e mais a composição dos insumos para tu produzir aqueles bens lá na ficha técnica. Beleza? Ok. Que é o registro 0210, filho do 0200, no bloco 0, né? Mas como está dito lá que é o bloco K, eu já fico em dúvida, vai afetar o 0200, o 0210? Porque ele não está dentro do bloco K, ele está dentro do bloco 0. Então, se é para simplificar o bloco K, já fica um pouco prejudicada a ideia. Por quê? Porque a maioria das empresas está reclamando de informar a ficha técnica no 0210. Para informar a ficha técnica no 0210 é preciso que seja feito a informação da ficha técnica. Ora, é a parte mais sensível. Algumas pessoas alegam a questão do sigilo, outros alegam outras questões e assim por diante. Muito bem, eu não quero entrar exatamente nessa seara aí agora. Mas também quero deixar bem claro que ao suprimir o bloco K, e não foi isso que aconteceu, a lei não extinguiu o bloco K. Ele diz que ele será substituído por um sistema mais simples. Qual é esse sistema mais simples? A gente ainda não sabe. Quando vai ser substituído? A gente ainda não sabe. Então, se precisa substituir, se vai ser substituído, não sabemos o que é, tudo que está aí hoje está vigindo. Então, o bloco K, as ordens de produção e também o próprio e-social, porque ele será substituído, então é no futuro. Bom, e aí nós temos uma questão decorrente que eu fui atrás para ver o seguinte. Se eu tirar o bloco K, e já falamos sobre isso aqui, mas se a gente tirar o bloco K e se a gente tirar o e-social, vamos supor que fosse isso. Não é. Mas vamos supor que fosse isso. Eu vou tirar o bloco K e vou tirar o e-social. Se fosse isso, o que acabaria acontecendo de imediato? Teríamos a volta de algumas obrigações. Por exemplo, a sujeição à DE-COFINS 25 de julho de 2010, que alterou o layout do ADE-COFINS 15 de 2001, que trata dos arquivos magnéticos estabelecidos pela IN 86 de 2000. Né? Então, assim, de 2001. Então, se eu pegar a IN 86 de 2000, que me dá o prazo de 20 dias, depois prorrogáveis por mais 20 dias, para fazer um bloco K, porque eu tenho lá no bloco K o controle da produção de estoque, está lá no bloco de arquivos 4.5. Só que aquele é extemporâneo. Eu recebo uma intimação da Receita Federal do Brasil dizendo que eu preciso cumprir em 20 dias os arquivos tais. E ele pode me pedir lá o arquivo 4.5. E ele pode também me pedir o 4.6. O 4.5 me diz a relação do inventário. E ele pode me pedir o 4.6. E o 4.6 o que é? São os arquivos da produção. E lá o que ele coloca? O que tu produziu com o que tu consumiu. Então, assim, o que tu produziu e o que tu consumiu? Quando é que começou a ordem de produção? Quando é que terminou a ordem de produção? Qual é a unidade de medida?
Gente, é o bloco K. Então o bloco K já está latente no âmbito do fisco, no âmbito do fisco federal, por exemplo, desde o ADE Cofins 15, lá de 2001. Né? E depois foi modificado em 2010 pelo ADE Cofins 25. Mas vamos combinar, já está lá. Então a gente já está sujeito, a sociedade já está sujeita a entregar o bloco K, inclusive antes da obrigatoriedade do bloco K. É só o fisco ir lá e intimar para entregar pela IN 86, pelo ADI Cofins 25. E aí eu já vou ter que dar as ordens de produção do período, o que eu produzi e o que eu consumi. Por que então essa chiadeira em relação ao bloco K? Porque se eu pegar lá o 4.5, que é a posição de inventário, eu vou ver que é muito semelhante ao K200 e ao K210. O K200 e o K280. Estoque e os ajustes de estoque. Lá, se eu pegar os arquivos do 4.5, eu tenho exatamente isso. Entrada e saída, se o documento é interno, se o documento é fiscal, documento interno, leia-se, ajuste de estoque, ou uma ordem de produção. Né? Qual é o período? Igual o bloco K, período de apuração. Então, aquela movimentação é de qual período para conciliar com a contabilidade. No 4.6, lá na produção, é igual ao K230 e K235, K250 e 255 e aqueles outros filhos todos lá de desmonte, de conserto, né, desmontagem, conserto. É igual, gente. É igual. Só que num arquivo só. No bloco K, ele está dividido assim, isso aqui é produção própria, isso aqui é produção em terceiros, produção sob encomenda em terceiros, isso aqui é conserto, isso aqui é desmonte. Mas são tipos de registro, mas no fundo, se eu tenho informação, se é para prestar do jeito A, prestar do jeito B, se é em XML, se é em arquivo plano, se eu vou escriturar uma vez por mês, se eu vou escriturar uma vez por ano, não faz lá muita diferença. É o caso da ECF, por exemplo. Eu não tenho que ter lá a declaração do imposto de renda mensal, como é que eu fiz a apuração de renda mensal e qual foi o regime que eu usei para fazer, se eu fiz pela estimativa da receita bruta, se eu fiz pelo balancete de suspensão. Eu só entrego uma vez por ano, mas eu tenho que guardar aquelas informações o ano inteiro para poder prestar uma vez a informação. Se eu não tiver informação, não faz diferença se eu tenho que prestar todo mês ou se eu tenho que prestar uma vez por ano. Não vai fazer diferença. É isso que eu estou querendo dizer quando a gente está fazendo essa... Eu digo, a sociedade está fazendo, e os empresários, e eventualmente os tributaristas, os contadores e tal, estão fazendo uma tempestade em relação ao bloco K, que nós já estamos sujeitos. É só eliminar o bloco K, volta a IN 86, porque lá na IN 86 diz, lá no decreto, na verdade, do SPED, e depois numa regulamentação que eu não me lembro a numeração, vou procurar e vou postar aqui, a gente, quando tem as mesmas informações do SPED e em obrigações acessórias, vale a informação que está no SPED. Eu, contribuinte, posso optar, na verdade é assim, né? Eu posso optar por fazer pelo âmbito do SPED. Então, em teoria, se eu tiver o bloco K no SPED, se eu tiver IN 86, e eu não estava preenchendo o bloco K, eu ainda posso dizer, olha, autoridade tributária, eu não estou sujeito ao bloco K, mas eu já estou me preparando para o bloco K, então eu prefiro entregar no modelo do bloco K do que fazer os arquivos 4.6 lá da IN 86 que tu está me intimando. Porque ele tem autoridade para fazer isso. Porque ele só não poderia te pedir pela IN 86 se já tivesse no SPED. Como eu não estou entregando no SPED, por hipótese, eu não estou ainda no calendário, não é que eu não estou entregando, eu não estou entregando porque eu não estou obrigado. Aí eu, contribuinte, posso optar por qual método que eu quero utilizar. Então, assim, não é de todo ruim essa questão do SPED e do e-social em relação ao bloco K. Quer ver uma outra coisa? Lá no própria IN 86, tá? Para quem não está muito acostumado, para a IN 86 de 2001, o ADE, Ato Declaratório COFIS, Comissão de Fiscalização, 25 de 2010, vai procurar aqui, eu tenho lá vários layouts, e vai encontrar inclusive o de folha de pagamento. E a folha de pagamento
O próprio ADE-COFINS 25 diz que vai fazer conforme o MANAD. Ou seja, o fisco, nesse caso, até fez o seu tema de casa. Colocou o MANAD como informação para a folha de pagamento. Não criou um novo layout. Até tínhamos no ADE-COFINS 15, no ADE-COFINS 15 de 2001, a gente tinha aqui folha, num layout diferente do MANAD. Tínhamos. E era diferente do MANAD. O que aconteceu? Quando veio o ADE-COFINS de 2010, ele tirou do MANAD e colocou aonde? Aliás, tirou o layout da IN86 e colocou o MANAD dentro dos layouts da IN86. Ou seja, permitindo que o contribuinte faça só de uma forma, o MANAD. E agora, esses dois aqui, tanto o MANAD quanto o IN86, tudo isso se resume a e-social. E ainda mais, com CAGED, né? Com RAIS e assim por diante. Né? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente engrossa esse coro de que não queremos bloco K e de que não queremos e-social. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao dizer que a gente não quer alguma coisa, e eu já falei isso aqui em mais de uma coluna, a gente não quer tal coisa, tá bom, mas eu fisco, preciso da informação. Como é que eu vou fazer a auditoria do INSS? Eu preciso de algum meio para poder fazer isso. Vamos continuar com a CFIP? Nesse sistema arcaico que é a CFIP? Que eu dependo de um validador, que quando ele atualiza a versão, eu perco alguns dados, ele submete o passado e o futuro no mesmo layout. Se eu tiver que fazer uma retificação, eu tenho que usar o programa atual para fazer a retificação do passado. É isso que nós estamos falando? Puxa, o SPED é uma evolução absolutamente incomparável com uma CFIP, por exemplo, com uma MANAD ou com uma IN86. Né? Porque eu tenho versionamento de layout, eu tenho regras de validação que vale para esse período, não vale para aquele período passado, porque no passado eu não tinha aquela determinada obrigação. Hoje, se a gente vai fazer uma retificação de CFIP de 2 anos atrás, eu tenho que me submeter com as regras de hoje aquele movimento que era do passado. E se determinada regra de validação começar a pegar informação na CFIP que era do passado, né? Ou seja, com o presente atual eu tenho que complementar informações, porque o programa é atual, mas naquela época a gente não capturava aquela informação. Eu tenho um funcionário lá que não tem, sei lá, o número do telefone. Pois é, mas agora ele exige o número do telefone. Tem que ter um telefone de contato do funcionário. Puxa vida, como é que eu vou resolver? Não sei, vai botar o telefone de alguém, enfim, não sei. Mas o que eu quero colocar para vocês é que é preciso cuidar. Cuidado como a gente pede as coisas. Porque algumas pessoas dizem assim, mas está lá no Congresso, o Congresso aprovou. Sim, mas no Congresso não tem tantos advogados tributaristas, não tem contadores, não tem profissionais de TI que estão focados nessa área tributária. Então, assim, é nosso papel fazer com que essa informação chegue mais redonda para os nossos representantes. Porque senão nós vamos ficar à mercê. Porque assim, eu duvido, pode ser que eu esteja completamente enganado, mas eu duvido que os fiscos estaduais e federais, por motivos diferentes, já expliquei aqui essa questão do bloco K, os fiscos estaduais estão interessados na apuração a verificação do crédito tributário sobre os produtos intermediários, enquanto que e aí tem toda a contextualização do que é produto intermediário e não é o que normalmente a gente pensa, que é o produto semi-acabado. Semi-acabado sequer existe nesse aspecto. E o Fisco Federal para poder fazer a auditoria dos estoques e de custos. Né? Então, gente, eu acho difícil que o fisco vai voltar atrás, que os fiscos voltarão atrás de pedir a informação. Então, quando a gente diz assim, vai acabar o bloco K, primeiro que a lei 13.874 não acaba com o bloco K, diz que ele será substituído por um sistema mais simples, ele e o e-social.
O que é esse sistema mais simples? Pegar minhas ordens de produção e colocar no sistema, mas isso já é blocar. Então, assim, vamos fazer esse exercício de dar uma pensada para ver o que a gente quer. Ah, não, nós não queremos informar o controle da produção e do estoque. Ah, bom, então tem que modificar várias coisas, inclusive o regulamento do imposto de renda, que diz que a minha contabilidade de custos só é aceita para fins de arbitramento, né? A minha contabilidade de custos só é aceita se ela estiver coordenada e integrada com as demais escriturações. Então tem uma série de modificações legais para poder modificar o sistema. Porque na medida em que o sistema está cumprindo a obrigação de recepcionar as informações que vão permitir a validação do ato legal, não há muito o que se fazer, não há muito o que se discutir quando estamos falando de cumprimento da obrigação acessória, que não está estabelecido no próprio sistema. Não é o próprio sistema que se estabelece. É a legislação que diz que tu precisa prestar determinada informação. Então, acho que é claro que algumas pessoas podem dizer assim, não, mas então eu prefiro a IN 86, porque se eu nunca for intimado, eu nunca vou precisar fazer. É verdade. É verdade. É uma forma de enxergar a situação. A outra forma de enxergar a situação é que em 40 dias, se o fisco me der a prorrogação, né, do dobro, porque ele me diz que é em 20 dias, se ele me der a retificação, a possibilidade de extensão do prazo para 40 dias, em 40 dias eu vou fazer aquilo que eu estou tentando fazer com o Bloco K há um ano e meio e nunca consegui. Então tá, agora de um ano e meio tu nunca conseguiu, agora tu vai fazer em 40 dias. É disso que nós estamos falando também. Ok, meus amigos? Não é muito diferente, não. Então, assim, convido a todos a compartilhar esse conteúdo. Eu estou me comprometendo aqui a fazer as nossas colunas mais breves, mais objetivas, e por isso também vocês já devem ter percebido que as colunas estão ficando em torno de 20 minutos. Eu estou tentando manter esse compromisso aí de ficar em torno de 20 minutos. É que eu falo demais e acabo ultrapassando um pouco, bastante, né? Mas é isso. Vamos falar sobre questões objetivas. E por favor, fica aqui o meu pedido de compartilhem, compartilhem, compartilhem. Façam essa informação, esse questionamento chegar cada vez mais longe, porque isto faz com que a gente possa ter melhores discussões e possa levar. Outro dia um aluno me disse em sala de aula, disse, eu vi aquela sua coluna no dia tal e mandei para um cliente meu, porque aí não é eu falando que precisa fazer tal coisa e tal. Aí, professor, tu estava falando lá, e aí eu mandei ele assistir a coluna lá, né? Não sei qual foi o efeito, o resultado, né? Mas pelo menos o aluno lá, que é um contador, não estava falando sozinho mais, né? Tinha mais uma pessoa para falar com ele a respeito daquele tema, que eu não me lembro exatamente mais qual é o tema. Mas enfim, é muito gratificante saber que a nossa participação aqui, a nossa mensagem aqui, ela está chegando e fazendo diferença na vida das pessoas, né? Na sua relação com seus clientes, na relação interna das corporações, quando a gente elucida ou traz para cima da mesa algum tema de responsabilidade da área tributária ou da área contábil. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês, uma semana maravilhosa, e que na próxima segunda-feira a gente se encontre com uma coluna gravada ou uma coluna ao vivo, como eu sempre gosto de fazer, mas infelizmente muitas vezes o tempo não permite, né? Viagens e enfim, compromissos que não me permitem estar ao vivo aqui com vocês. Tá? Comentem, botem suas sugestões, coloquem as suas opiniões, e assim que eu puder, a partir da veiculação dessa coluna, eu recebo uma notificação e respondo, curto, enfim, compartilho também com vocês aquelas que são as manifestações de vocês. Tá bem? E cada um aqui está no espaço democrático para, com todo o respeito e com toda a educação, podermos divergir, inclusive, não tem problema nenhum. Eu acho que a diversidade de opiniões sempre é mais rica do que a visão única de uma pessoa. Tá bem? Um grande abraço, um grande beijo para vocês, e que essa semana seja uma semana de muita realização pessoal e profissional, e que a gente possa contribuir para que a vida das pessoas possam ter um significado ainda maior. Beijo no coração de vocês e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.